Boa tarde, agora a professora Lisete está gravando para nós. Obrigado, Lisete. Esse material que ficou compartilhado com vocês, o link, e que depois a gente vai dar algumas orientações, traz também algumas informações bem interessantes do mestrado. É claro que tem mais informações, pessoal, que vocês vão visitar o nosso site e vão ter mais detalhados alguns dados. Mas a gente montou um resumo aqui como forma de apresentar, para gerar o que a Claudete diz, mais perguntas do que respostas, né? Mas para trazer para vocês o que é hoje, ou o que tem sido hoje, o nosso programa de pós-graduação em ensino, no qual somos todos hoje pós-graduação em ensino. Eu brinco que eu visto a camiseta, não sei se dá para ver aí, eu estou sempre vestida para defesa com a mesma camiseta, ou para momentos importantes como esse da acolhida. Então, o nosso programa de pós-graduação em ensino, se vocês lembram lá do nosso edital, já vem explicitando que a nossa área do conhecimento é ciências humanas, a nossa área é a área 38 da educação, e a nossa área de avaliação é a área de ensino-aprendizagem. Ai, Renata, que estranho, o nosso mestrado não é programa de pós-graduação em educação, ele é da área de educação, mas o nome dele é ensino, tá, gente? Então, isso são dúvidas que vão surgindo. Qual é o grande objetivo do nosso programa de pós-graduação? Ele busca, né, atender as demandas de formação em nível de pós-graduação estrito sensu, de profissionais que atuam em espaços educativos formais ou não formais, oriundos das mais diversos cursos de graduação, tanto quanto licenciaturas, bacharelados ou tecnológicos. Então, isso é só para ter uma ideia bem geral do nosso curso. E como a gente está organizado Renata, enquanto... Não está passando? Tá, mas atrás está o Padlet. Quem sabe tu fecha o Padlet. Está aparecendo no fundo do fundo. Eu acho que tem duas telas. Tá, e se eu fechar não vai sumir tudo? Vamos ver. Agora sumiu tudo. Some, mas agora tu tem que passar só o outro. O Padlet. Tá, então volta lá. Não, só o do Canva. Tá, é o que eu vou fazer agora. Vamos ver se tá compartilhando a tela. Deu certo. Só aumentar agora. Agora deu? Sim. Só que ele tá Só ficou pequenininho, né? Tá muito pequenininho, né? Não, até não. Eu acho até melhor que antes. Mas tu pode aumentar aqui do lado, não pode? Vamos ver. Não adianta, ele não aumenta. Alguém sabe lidar com isso? A gente está vendo, eu não sei se os outros estão conseguindo ler, mas... Se o pessoal ali no chat está dizendo que consegue visualizar, ok, sem problema. Porque esse material está disponível para todos vocês dentro do Padlet ali. Podemos continuar? Renata, pelo que eu percebi, cada um pode ampliar por si. Eu ampliei aqui também para mim. Então, cada um pode ampliar na sua tela de acordo com a necessidade. Ok, então o pessoal pode abrir na sua tela enquanto eu vou falando. Posso até dizendo que eu vou passar a página, o slide, não sei como organiza. Mas então tá, retomando, a gente está na área do conhecimento de ciências humanas, a área de educação e a área de avaliação, ensino e aprendizagem. A gente tem como objetivo de curso atender as demandas de formação em nível de pós-graduação estrito sensu, de profissionais que atuam em espaços educativos formais ou não formais, oriundo das mais diversos cursos de graduação, sejam eles licenciaturas, bacharelados ou tecnológico. Esse curso, ele está organizado em duas linhas de pesquisa. Então, a primeira delas é perspectivas epistemológicas e pedagógicas plurais, inovadoras e inclusivas, e a segunda é aprendizagens contemporâneas, práticas emergentes e transdisciplinares. Na primeira linha, ela contempla a investigação de ações integradas entre ensino, pesquisa, extensão e gestão na educação, tanto formal quanto não formal, tanto voltado às suas metodologias de ensino, de currículos, de processos de ensino-aprendizagens, assim como saberes e formação docente, e práticas pedagógicas também plurais, inovadoras e inclusivas. Então, vocês, quando fizeram a seleção, já optaram pela linha, já tendo uma certa discernimento sobre que tipo de abordagem, quem são esses professores, que campo de pesquisa se desenvolve dentro do contexto de uma programação, de um programa de pós-graduação em educação, que tem
como aposta essas duas linhas de investigação. A linha 2, que trata de aprendizagens contemporâneas, práticas, emergentes e transdisciplinares, ela busca estudos de pesquisa sobre aprendizagens contemporâneas e práticas emergentes e transdisciplinares, com foco em eixos teórico-práticos, como alfabetização científica, práticas avaliativas e estudos de evasão, metodologias e aprendizagens ativas, tecnologias educacionais, balizadores das ações educativas em ambientes presenciais e ou virtuais, em diferentes níveis de ensino, seja da educação básica, do nível superior, e também contemplando espaços formais e não formais. O que é importante para quem está chegando conhecer, saber e compreender com relação à sua... o que eu preciso, enquanto aluno de pós-graduação, fazer para me tornar mestre nesse programa, né? Então, está disponibilizado no nosso site, né? Eu depois posso também passar os links, mas é uma visita breve, vocês vão ter acesso tanto à matriz quanto à questão do regimento. O regimento ainda não foi aprovado pelo Consune, mas já está disponível para vocês consultarem e se organizarem. Para se tornar mestre nesse programa de pós, cada um de vocês vai precisar concluir 30 créditos. Isso é para quem ingressou em 2021, porque eu sei que a gente tem na sala alunos que ingressaram em 2019 e que estão por um outro regimento. O que é importante considerar? Vocês vão ter diferentes tipos de componentes, e sendo que 12 créditos desses 30 são em componentes curriculares que a gente chama obrigatórios, que são 3. Todos os componentes curriculares que a gente vai mostrar aqui, na grande maioria, são de 4 créditos. Um deles é a pesquisa no campo educacional, que está sendo ofertado no primeiro semestre, produção científica e revisão de literatura, a componente que está acolhendo vocês nesse momento, e a outra que ainda não foi ofertada, que é práticas de socialização do conhecimento em educação. Esses são os 12 créditos obrigatórios. Renato, o que significa? Que se o sujeito tiver 30 créditos e não tiver feito as obrigatórias, ele não tem como concluir o curso, não tem como se tornar mestre. Então, não adianta ter 30 créditos e não ter as obrigatórias. Dito isto, né, é preciso também fazer ou participar dos componentes que são chamadas componentes curriculares. Então, é importante cursar prioritariamente os componentes que fazem parte da sua linha, mas não quer dizer que vocês não possam cursar componentes da outra linha. É importante atentar para fazer os componentes da sua linha, o que não exclui a possibilidade de fazer em outra linha também, mas prioritariamente componentes da linha de vocês. Outros 2 créditos são referentes à elaboração de tese e de exame de qualificação. Então, o que é importante vocês saberem aqui? No mínimo, após a aprovação do componente obrigatório de pesquisa no campo educacional, e no máximo até 12 meses no ingresso do mestrado, ou seja, daqui a 12 meses, espera-se que vocês estejam concluindo os 2 créditos, que é o exame, a elaboração e a defesa do exame de qualificação. E isso pode acontecer antes? Pode, desde que tenha sido depois da pesquisa no campo educacional sendo concluída, tá? Pode qualificar em agosto, porque vocês já vão ter feito o primeiro semestre dessa componente e ficam habilitados a poder pedir o exame de qualificação. Então, logo, façam o exame de qualificação, esses 2 créditos passam a integrar o histórico escolar de vocês. Essas são as 3, a gente tem mais algumas. A gente tem elaboração e defesa de dissertação, que são também mais 2 créditos somado àqueles 24. A defesa deve ser efetuada no mínimo após os 12 meses de ingresso, desde que tenha feito a qualificação, e no máximo até os 24 meses. Então, gente, isso são datas que para nós, elas são muito importantes para a organização de cada uma e cada um de vocês, porque elas permitem vocês terem um percurso mais organizado, né, e compor nesse período os créditos mínimos exigidos. Outro componente que atribui crédito é a proficiência em língua adicional estrangeira. Então, a Valesca sinalizou ali um grupo bem interessante da língua espanhola, que vai estar fazendo um grupo de estudos por 6 semanas, que prepara para a proficiência. Tem que ser em espanhol?
não tem exigência, eu preciso de uma língua estrangeira como proficiência, pode ser espanhol, inglês, que são as mais usuais, tá? Então, aproveitem a oportunidade, talvez, de integrar o grupo, mas não percam quando forem divulgadas informações sobre proficiência na língua estrangeira. Outro crédito é de produção científica qualificada, e outros dois componentes que constituem os créditos, um deles é obrigatório para quem é bolsista. Então, hoje a gente não tem nenhum bolsista na turma CNPq ou CAPES, né, porque vocês estão integrando o mestrado agora. Algum aluno que venha a ser contemplado com bolsas dessa natureza, não é opcional o estágio de docência, ele é obrigatório. E o que a gente diz para os demais? Ele é opcional, mas ele é uma parte da formação de um mestre na área de educação fundamental. Então, a gente aconselha, sempre que possível, e vocês tenham disponibilidade, de viver essa experiência de docência orientada, né? Então, mais adiante, a gente vai ter mais explicações com relação a isso. Por fim, é possível, e é opcional também, a gente validar 4 créditos, até 4 créditos, para publicação como equivalência de créditos eletivos. Então, se o sujeito fez alguma publicação em algum periódico indicado pelo regimento, a gente aprecia e atribui a isso como atividades complementares, mas que nesse nome do novo currículo, a gente tem produção como equivalência de crédito eletivo. O link desse card aqui já leva vocês a essas explicações que eu estou trazendo de forma bastante reduzida para a organização do curso. Com relação a isso, foi feito um desenho de um percurso formativo, que a gente tentou trazer ele de forma simplificada nesse card, que é para elucidar para vocês como imaginamos que esses créditos podem ser organizados, né, no percurso formativo de cada um de vocês. Então, vocês viram que quando vocês foram fazer na quinta e na sexta-feira a matrícula em componentes, que nós tínhamos a oferta de 4 componentes, 2 deles obrigatórios, um deles que vocês estão começando hoje, outro que vocês terão aula amanhã, e 2 outros componentes eletivos, um do professor Bica, que é sobre história da educação, e o outro do professor Cristiano, junto com a professora Vera, sobre tecnologias. Então, nesse primeiro semestre, o que o curso acha interessante para os mestrandos se matricularem? Nos componentes obrigatórios, né, obrigatórios que passam a ser obrigatórios mesmo, né, não dá para fazer o curso sem passar por eles, e em pelo menos uma componente curricular eletiva. Se o sujeito tem pouco tempo para se dedicar, está chegando agora na pós-graduação, se orientou, a princípio, que focasse nas obrigatórias, deixando as eletivas para posterior. Isso é o primeiro semestre, é esse que vocês estão chegando agora. Então, pelo menos as obrigatórias, a gente espera que o mestrando de ingresso em 2021 esteja matriculado. Caso alguém queira, tenha disponibilidade e possa estar cursando uma eletiva, seria interessante, porque já ia compondo esse percurso com alguns créditos. No segundo semestre, o que a gente entende como interessante? Que o mestrando se matricule em 2 componentes curriculares eletivas, cada uma tem 4 créditos, e a componente de elaboração e defesa de exame de qualificação, que tem 2 créditos, porque se espera que até o final do primeiro ano, no máximo, o sujeito qualifique. Quem tiver bolsa pode já cursar, e seria interessante que já o fizesse no segundo semestre, que é o estágio de docência orientada, e a proficiência de língua. Essa, se vocês tiverem oferta e divulgação de exames gratuitos em alguns momentos, e outros momentos têm que ser pagos, aí é interessante que já efetue, né, essa proficiência para compor o crédito relacionado à proficiência de língua adicional. O terceiro semestre, se nesse percurso, vocês atentem a fazer pelo menos uma componente curricular eletiva, caso não tenha cursado nenhuma no primeiro semestre. Ou publicação como equivalência de crédito, porque a gente entende que é no terceiro semestre que o aluno que qualificou atendendo a esse percurso formativo, e é importante que vocês estejam atentos a esses prazos, está se debruçando sobre a sua pesquisa. Então, se ele exceder muitos créditos no terceiro semestre, não terá tempo suficiente para compor essa busca de dados, essa elaboração de instrumentos, essa ida a campo, essa
início de análise do seu trabalho. E tem outra possibilidade também que a gente chama como importante e obrigatória, que é a prática de socialização do conhecimento e educação, que tem 4 créditos. No 4º semestre, finalizando o curso, espera e orienta fortemente que vocês estejam em elaboração e defesa de dissertação. É uma atividade, não é um componente, mas é uma atividade obrigatória de 2 créditos, assim como é a produção científica qualificada, uma atividade obrigatória de 1 crédito. Gente, dito isso, fica ilustrado aqui, de forma bastante sintética, como a gente entendeu, né, que é interessante o mestrando, ao chegar na pós-graduação, perceber ao longo dos 24 meses, né, como distribuir esses componentes e se organizar para a sua pesquisa junto com o seu orientador. Então, eu sei que aqui foi de forma bastante sintética as informações, por isso indico para vocês, ao final de cada CART, tem um link direto para essa informação mais detalhada no material que está no site do programa, para que vocês possam estudar o percurso, para que vocês possam, com seu orientador, conversar sobre como vão organizar esse percurso formativo. Quais são, então, os componentes eletivos que vocês vão ter disponível para estar se inscrevendo ao longo desses semestres, conforme orientou o nosso percurso formativo? A linha 1 tem componentes específicos e a linha 2 também. Então, alguns têm até o mesmo nome, só muda o número no final. O primeiro, a linha 1, com cada um desses componentes tem 4 créditos. A gente não vai estar ofertando 5 componentes da linha 1 por semestre, vão ser alguns, por isso é bom vocês ficarem atentos sobre essa possibilidade. Teorias pós-críticas da educação, tópicos em inovação pedagógica, ensino-aprendizagem para todos na perspectiva da educação inclusiva, história, educação, política e sociedade, que está sendo ofertada agora, debates contemporâneos em educação 1 e leituras dirigidas para a linha 2, também componentes de 4 créditos. Oi? Só antes de ir adiante, ali fica junto, tópicos em inovação pedagógica é 1, ensino aprendizagem para todos na perspectiva da educação inclusiva junto. É outro, tá? Ficou junto, desculpa, porque a gente já tinha visto isso. Ficou junto de novo. Então, é bom essa ressalva da Helena, né, que são 2 componentes, realmente. Quando eu li, achei longo e não me dei conta que a gente já tinha visto isso. Na linha 2, gente, também são 6 componentes ali, por isso que ficou errado mesmo. Os 6 componentes da linha 2, cada um deles também ofertado com 4 créditos, e como eu disse, da linha 1, eles não são todos ofertados a cada semestre. O primeiro deles é tópicos em alfabetização científica, o segundo, tópicos em tecnologias educacionais, que está acontecendo nesse momento a oferta com o professor Cristiano e a professora Vera, e desenvolvimento de materiais e recursos didáticos, que ainda não foi ofertado, tópicos em metodologias e aprendizagens, debates contemporâneos em educação 2 e leituras dirigidas 2. Esses são os componentes que hoje nós temos aprovados, né, dentro do curso para oferta nessa matriz curricular. Então, esse é um pouco um resumão, né, gente, do que é o nosso programa, dentro do nosso programa, o que é o nosso curso de mestrado. Eu acho que aqui a gente pode interromper a gravação, Lisete.